Aleluia. Hoje, irmãos, vou falar sobre um pequeno estudo sobre as primeiras cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo 1 e Timóteo 2. Timóteo 1 nos fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que a carta de 1 Timóteo e o segundo, alguns historiadores ainda têm alguns argumentos de falar que não foi escrita por Paulo. Mas eu quero dizer que ela foi escrita por Paulo. 1 Timóteo foi escrito na Macedônia, provavelmente em Filipos, cerca de 64 depois de Cristo, durante o intervalo entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo em Roma. A data provável seja 64 depois de Cristo, e a segunda carta de 66 a 67 depois de Cristo. Naquele tempo, a religião se destacavam ali os epicureus e os estoicos. Eu quero dizer que apesar de toda a riqueza material em sua terceira viagem missionária, Paulo encontrou ali, irmãos, um povo não só atolado na decadência moral, como também na cegueira e pobreza espiritual. O nível cultural que se revelava naquela cidade era excelente, destacando-se ali os estoicos e os epicureus, filósofos, irmãos, que contendiam com Paulo em Atenas. Está no livro de Atos 17, 18. Eu quero dizer que os epicureus ensinavam que o prazer é o sumo bem dos homens, e os estoicos, ao contrário, ensinavam que o prazer nunca deve ser o motivo de nossos atos. Zenão de Cítio, o fundador dessa seita, irmãos, aconselhava os seus discípulos a dominarem os seus sentimentos para resistirem o mais possível de todas as influências externas. O estoicismo alcançava um grau de insensibilidade que se assemelhava muitas vezes à dureza. Eu quero dizer que a política da época ela era progressista. Economia, Éfeso era a capital e o principal centro de negócios da Ásia, parte atual da Turquia. Era um centro de transportes marítimos e terrestres, tão importante quanto a Antioquia na Síria e Alexandria no Egito. Éfeso era uma das maiores cidades no litoral do mar Mediterrâneo, uma cidade com suas peculiaridades, progressista, rica e idólatras. Os valores morais não eram os melhores, praticavam-se ali torpezas e cultos, e diversas divindades, sendo a principal o culto à deusa da fertilidade, a Diana dos Efésios. A cidade ocupava um lugar estratégico para o comércio que, dentre outras coisas, girava em torno da manipulação do ouro. O clima, irmãos, era um clima dominante, tropical de altitude. Mas qual que era o motivo da carta? Eu quero dizer que, em primeiro lugar, Paulo escreve para proporcionar encorajamento e instrução a Timóteo, um jovem líder. Não foi Paulo o fundador da igreja em Efésios, certamente fora um dos discípulos de João, talvez o próprio Apolo, pregador eloquente da época. O que se destaca nessa igreja é que não basta a uma igreja ser cristã, unida e cultivar vários outros valores importantes na vida do povo de Deus. Ela deve ser cheia do Espírito Santo. Não basta apenas ter a herdade da eloquência, precisa ser avivada pelo poder de Deus. Ao chegar ali, Paulo, irmãos, estranhou a ver uma igreja tão pequena, apenas com alguns poucos discípulos. Está lá em Atos 19, 1. Eu quero dizer que a primeira carta, Paulo escreve a Timóteo a respeito do seu ministério e dá instruções a ele. Ele fala sobre a conduta das mulheres. Ele fala sobre a qualificação do pastor. Ele cita 17 itens que o pastor deve ter: honesto, sóbrio, vigilante, atensível, familiar e outros. Ele traz também a qualificação dos diáconos. Em 2 Timóteo, Paulo exorta Timóteo a fazer o povo a despertar o dom de Deus, sofrer pelo evangelho, defender a verdade, ser fortes na graça, ser um bom soldado, morrer por Jesus. Um atleta de Deus
pregar a palavra, ter a certeza da felicidade, da fidelidade de Deus. Eu quero dizer que Timóteo, ele dá um pouco também da sua... Paulo cita para Timóteo um pouco da sua despedida. Paulo começa a falar ali sobre a despedida, que estava chegando já ao seu fim. Então, Paulo escreve a Timóteo 1 e a Timóteo 2, sabendo que a sua consciência, a sua vontade e o seu trabalho estava sendo feito e estava sendo próspero. Aleluia!